domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual das Assembleias de Deus, lições da CPAD. A lição de hoje é a lição de número 8, encontrando o nosso próximo. Nesta lição, queridos internautas, nós vamos compreender verdadeiramente quem é o nosso próximo. E nessa lição nós podemos fazer uma reflexão se realmente nós nos encaixamos nos mandamentos do Senhor e se realmente nós amamos o nosso próximo. O textual ele vai falar, no textual nós vemos aqui que o comentador da lição colocou que nós precisamos amar a Deus com nossas forças e o próximo como a nós mesmos, que fazendo isso, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, está sendo mais do que holocausto e sacrifício. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nessa lição é que devemos amar o próximo e incluir amar até mesmo aquele que nos aborrece, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Então é desta forma que nós devemos amar o próximo. A introdução ela diz que em diversos momentos Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem que seu reino não era deste mundo. Ou seja, que as lógicas, o modo de pensar e de agir desse mundo não se coaduna com o reino celestial. A parábola nos remete a um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder em relação a ele. Essa lição é de suma importância. Ela nos remete a um novo conceito. O nosso próximo não é a nossa família. E ela vai nos mostrar quem verdadeiramente é o nosso próximo. Nos tópicos da lição, nós vamos estar vendo sobre interpretar, reafirmar e conscientizar. O objetivo da primeira parte da lição é interpretar a parábola do bom samaritano. Então, nesta lição, nós vamos procurar entender, vamos procurar interpretar essa parábola e trazer para a praticidade de nossa vida. Ele diz o seguinte, o primeiro tópico: uma parábola com diversas interpretações. A parábola do bom samaritano, ao longo da história, tem sido alvo das mais diversas interpretações. Muitas que procuravam ver, por exemplo, nessa narrativa uma representação da caminhada humana ao sair do Éden, indo para Jerusalém e tomar o caminho do mundo, Jericó. Muitas dessas interpretações servem-se do método alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem. Fiz um gráfico aqui para que nós possamos entender. Muitos interpretam desta forma: a caminhada humana, saindo do Éden, indo para o mundo, descendo para Jericó, aonde foi saquear, onde o inimigo tragou o ser humano, iludiu o ser humano e afastou-se o ser humano de Deus, e ao encontro do bom samaritano, que cura as nossas feridas e paga a nossa dívida, que foi Jesus na cruz do Calvário. 2. Pondo Jesus à prova ou tentando. O mestre conta essa parábola porque um doutor da lei, bem sucedido, procura-o para pô-lo à prova, tentá-lo. Conforme consta no versículo 25, o termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de Cristo. Isso nos mostra que aquele homem, de uma maneira sutil, de uma maneira ardilosa, ele buscava colocar Jesus, o nosso mestre, em situação difícil. Ele queria encurralar ao Senhor. Talvez estivesse imaginando
que da forma que ele perguntasse, ele ia receber do Senhor até elogios. E aí ele vem com essa pergunta sutil e diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então isso, meus queridos, é a pergunta perfeita que foi feita a Jesus por um doutor da lei. Deixa claro nas entrelinhas que havia segundas intenções. O objetivo dele era outro, mas nós vamos ver no decorrer desta preciosa lição que, como diz o ditado, ele caiu do cavalo, porque ele não conhecia nem quem era seu próximo. Então, um conceito de salvação totalmente equivocado. Os judeus daquela época, naquela cultura, tinham. Então, os judeus do seu tempo acreditavam que a salvação era obtida por meio das suas obras. Não havia entendimento da graça divina. Eles viam Jesus como outro qualquer. Não via Jesus como aquele que veio resgatar-nos e para que nós pudéssemos participar desta grande graça. Nós estamos vendo de que forma nós estamos vendo a nossa igreja, de forma que nós estamos vendo os nossos irmãos, se nós estamos vendo de uma maneira em que nós encaixamos nesta parábola do bom samaritano. Porque, meus queridos, o que acontece é que ocorre que, sendo um especialista em leis, esse doutor, né, ele conhecia bem a resposta da sua pergunta, entre aspas, porque ele não conhecia nem quem era seu próximo. Mas como sustentava a crença de que os pagãos e os samaritanos não deviam ser considerados como próximos, na realidade sua pergunta era: qual dos israelitas é o meu próximo? Quer dizer, eles não consideravam estrangeiro, eles consideravam como imundo. Samaritano, por causa daquela mistura de gente que acredito que nós devemos falar ainda no decorrer dessa lição, também acreditavam como pessoas imundas. E só eles eram detetor da verdadeira religião, da religião que seguia o verdadeiro Deus. E por isso, então, ele quer saber qual dos israelitas é o seu próximo. 3. Jesus diz: como lês? Jesus, como é de costume, responde com outra pergunta. Ao perguntar sobre o conteúdo do mandamento, Jesus não questiona aquele doutor para ver se ele o conhecia. Isto é, sua pergunta demonstra interesse na forma particular de interpretação do mandamento por parte daquele homem. Então, a sabedoria de Jesus, ele responde a pergunta com outra pergunta. Então ele quer ver qual a maneira que aquele doutor da lei compreendia. Na realidade, Jesus sabia, mas queria ouvir dos lábios do doutor da lei a maneira que ele entendia. Então ele quer saber como você está lendo, como o doutor está lendo, como o interpreta e de que forma ele interpreta, de que forma ele olha para o mandamento. É isso que nós precisamos. Irmãos, de que maneira você está lendo a palavra de Deus? Como você interpreta e como você olha para os mandamentos do Senhor? Então aquele homem ficou confundido. Aí ele limita-se apenas a recitar o mandamento da forma que lá no verso 27 está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele responde. Ele conhecia, ele era doutor da lei, ele conhecia. E aí Jesus percebe que o homem conhecia bem o texto. Muitos de nós conhecemos bem a palavra de Deus, conhecemos bem a Escritura, mas o nosso comportamento é de um doutor da lei. E o homem conhecia que ele foi capaz de recitar. E aí Jesus chama ele para praticar. Jesus disse: você respondeste bem, então pratica, faz desta forma que você vai viver. Porque, meus queridos, para Jesus não bastava que aquele doutor da lei soubesse o conteúdo dos mandamentos.
mais importante do que citar o mandamento como ele citou, seria colocar em prática, né? E aí, por exemplo, o doutor se sente aperto, porque agora ele não pode condenar Jesus, porque Jesus acaba de confirmar que ele leu a passagem correta. Em seus ensinos, meus queridos, Jesus sempre apresentava a unidade da lei divina, mostrando que é impossível guardar um preceito e violar outro, porque é o mesmo princípio que sustenta toda a lei. O amor a Deus e o amor ao próximo são os dois princípios em que se resumem os 10 mandamentos. É impossível guardar os 4 primeiros mandamentos sem amar a Deus, assim como é impossível guardar os outros 6 sem amar ao próximo. É o amor, é o princípio em que se baseia toda a lei, e nós precisamos compreender isso. 4, questão principal: não satisfeito, o doutor da lei quer saber de Jesus quem seria o seu próximo. Pode ser que ele até tenha imaginado que Jesus revelaria o nome de um ente querido ou um amigo muito amado. Muitas vezes para nós, nosso próximo é aquele que nos presta favor, é aquele que sempre nos dá a mão, e aí nós abandonamos os outros. Mas nós vamos ver que nesta lição o próximo é aquele que tem necessidade de nós, que nós podemos estender a mão a qualquer um que necessitar. Esse é o nosso próximo. Então, meus queridos, o próximo não é apenas quem faz o bem, nós precisamos compreender isso. Então, nesse contexto em que Jesus conta esta parábola, ele deixa claro que as tradições e as religiosidades não podem ensinar-nos acerca de quem é o nosso próximo. O que vai ensinar é a compaixão. Nós só conhecemos nosso próximo quando nós temos compaixão. Jesus sabia que ninguém poderia cumprir a lei por sua própria força. Por isso, pretendia induzir o doutor da lei a um estudo mais esclarecido e minucioso, para que achasse a verdade. Quer dizer, vamos caminhar mais profundo, vamos andar por águas mais profundas, para que nós possamos compreender a vontade de Deus, para que nós podemos conhecer, para que nós podemos até aprender quem é o nosso próximo. Então Jesus vai lá e diz assim: olha, o homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido. Jesus traz aí para que aquele doutor da lei precisava entender quem é o próximo. Vem o sacerdote, não ouviu como seu próximo, passou de largo, porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Vem também o levita e passa de largo. Há mais passa o bom samaritano, e o bom samaritano cuida dele. Nós temos que ver se nós temos essas qualificações. Jesus está mostrando através da parábola que ele quer de nós, professor, de nós, alunos de escola dominical, que nós sejamos qualificados para o reino. E para ser qualificado para o reino, para ser considerado filho do reino, nós precisamos praticar esse tipo de misericórdia. Então o samaritano surpreende com o seu comportamento. Os outros passam, mas ele para. Então jamais, meus queridos, judeus, que era aquele que acreditava, praticando a lei, como esse doutor que veio falar com Jesus, enxergaria o samaritano que eles consideravam impuro, ou outra nação, como alguém que fosse seu próximo. Porque, meus queridos, ele não chegava dessa forma, mas Jesus é assim que Jesus vê. E ele quer que nós façamos dessa forma. E ele queria que o doutor da lei tivesse compaixão também. As palavras de Jesus, meus queridos, lhe mostraram que ele mesmo sabia a resposta para a pergunta que havia feito. Não tinha como o doutor da lei responder de forma diferente. Por quê? Porque Jesus na parábola deixou claro, é uma parábola de fácil interpretação. Veja que em Lucas 10 e 29, o doutor da lei
querendo justificar-se, ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo. E aí Jesus conta toda essa história. Jesus, quando recebeu a pergunta e interrogou o doutor da lei com outra pergunta, ele estava fugindo da controvérsia para a qual o fariseu pretendia arrastá-lo. E Jesus responde a essa importante pergunta com outra parábola. Veja o comportamento de Jesus. Jesus não denunciou aquele doutor da lei, dizer para nós: você está tentando me pegar de alguma falha? Não, Jesus não fez isso. Mas mediante uma singela história, apresentou aos ouvintes a natureza do verdadeiro amor, de tal forma que tocou o coração de todos e arrancou do doutor da lei a confissão da verdade. Ele teve que falar a verdade. O meio, meus queridos, de dissipar as trevas é admitir a luz. O melhor meio de tratar com o erro é apresentar a verdade. É a manifestação do amor de Deus que torna evidente o pecado do coração concentrado em si mesmo. Então, meus queridos, nós precisamos querer apresentar a verdade. É o melhor meio. O objetivo da segunda parte da lição é afirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas na fé salvadora. Não dá para ser salvo se você não tem compaixão, se você não tem caridade. O comentador desta lição, ele deixa claro, quando eu digo é um seminário que nós estamos passando, e você pode participar desse seminário, a cada final de trimestre, desde que ele interessar, eu mando um certificado para o internauta que está me acompanhando por esse canal, as orientações como fazer para adquirir esse certificado, eu deixo aqui no endereço aqui embaixo do meu site. Lá você vai ter maiores informações. Você está participando de um seminário. Compaixão. A parábola como um todo é marcada mais um momento indispensável em qualquer reflexão sobre ela, que está no versículo 33. Quando o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O que Jesus descreveu, meus queridos, não era uma cena imaginária. Talvez, por exemplo, por ser uma parábola, a parábola nós a consideramos como uma cena imaginária. Mas de repente, seria uma ocorrência verídica que ocorria com muita frequência naqueles dias. Quem sabe se o sacerdote e o levita que estavam passando pelo local e não pararam para socorrer o ferido, não se encontravam entre os grupos que estavam escutando atentamente a palavra de Cristo. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelado a operação do Santo Espírito de Deus. Então nós estamos vendo que de repente não seja um fato imaginário, mas seja um ocorrido, e Jesus estava passando. Então, meus queridos, sentimento intenso nos causa incômodo. 2. Cuidado. O versículo 34 diz que o samaritano, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua calvadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus está mostrando que amar o próximo não é somente dizer eu gosto de fulano, mas é com ação. Já diz o apóstolo: menino, não amei só de palavra, porque é muito fácil amar de palavra. A própria Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão grega aqui é de um amor ágape. Ele se refere a um amor prático, a um amor que se comove, a um amor que se enche de íntima compaixão. Por isso não basta dizermos que amamos, é preciso que nós sintamos compaixão. Há que se avançar, meus queridos, para o segundo estágio, que é a prática e o cuidado.
Não basta ficar no primeiro estágio, eu amo. Mas quem ama deve avançar para o segundo, praticando, cuidando e preenchendo as lacunas e necessidades. Então, não existe amor sem compaixão. Se você não tem compaixão, então você não ama. 3, caridade. O samaritano da parábola não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, e nem somente se compadece dele, mas decide curá-lo, dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem. É claro, meus queridos, que nosso tempo na internet nós poderíamos até se estender, mas quanto mais a lição fica longa, menos pessoas conseguem aí ir até o fim da lição. Mas ela traz para nós aí um modelo de cristão que o diabo não tem condições de tocar. Porque o que o samaritano fez? Ele deu os primeiros socorros ali para aquele homem, com azeite, cuidando daquele homem. Então, e depois ele leva, o samaritano ele coloca na sua cavadura e chega e diz ao hospedeiro para cuidar dele na estalagem. E aí depois, como ele prosseguiu a sua viagem, ele disse: ó, quando eu voltar, eu vou pagar qualquer despesa que tiver a mais. Ele ainda deu um X de dinheiro. Quer dizer, compromisso com o desconhecido. Isso é amor. Então nós precisamos fazer uma auto-reflexão em nós, se nós estamos nos padrões de Cristo. Então essas atitudes, meus queridos, são atitudes de demonstração de amor. Ou seja, aqui mostra que o amor do samaritano ao próximo foi expresso em atitude e ações. Quer dizer, foi para o segundo estágio. Ele se compadeceu, ele gastou, ele cuidou e ainda levou o ferido para uma hospedaria para que ele tivesse um melhor atendimento. Você tem que se preocupar com o irmão. Você tem que preocupar que o irmão esteja bem no âmbito espiritual ou no âmbito material, ou na saúde ou na doença. Então você sempre tem que ir para o segundo estágio. O objetivo da terceira parte da lição, 1 a 3, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Agora o comentador está nos levando para que nós nos conscientizamos de que nosso próximo não é apenas o nosso irmão lá da igreja, não é apenas um membro da nossa família, mas é qualquer pessoa próximo de nós que esteja necessitada. Ou próximo. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidado, visto que judeus e samaritanos nutriam recíproco sentimento de desprezo e quase ódio. Vocês, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o quanto os samaritanos eram desprezados. Então, para aquele doutor da lei, não havia exemplo mais doloroso do que esse que Cristo acaba de utilizar. Quer dizer, Cristo toca o coração do homem, faz o homem ver que ele não deveria passar de largo, mas ele deveria cuidar do samaritano, embora eles não mantivessem aí uma comunhão. E aí Jesus vai e pergunta ao doutor da lei, juntando agora os 3 personagens da história contada por Jesus, e ele vai e diz qual dos 3 foi o próximo daquele homem que outrora estava lá espancado. Sem saída, o doutor da lei teve que responder que foi o samaritano. Então, infelizmente, nos tempos de Jesus, a hipocrisia humana já fazia parte dos homens, mesmo daqueles homens conhecedores, que não seja praticante do próprio conhecimento. Conhece, mas não pratica. Aqueles homens conhecedores que não praticavam seu próprio conhecimento. Então, essa hipocrisia já estava bem presente na sociedade judaica. 2. Ajudar ao próximo
não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Então, se você é salvo, você tem que ter essas qualificações. Nessa parábola, Jesus não quer afirmar que o samaritano pudesse alcançar a salvação por causa de sua beneficência e de sua atitude amorosa. Jesus apenas está respondendo a pergunta formulada pelo professor da lei. Então, Jesus não está dizendo, se você fazer o bem, se você agir dessa forma, você está salvo. Não, esse aí é um segundo estágio que tem que provar que você tem compaixão. Então, meus queridos, é importante salientar que apenas fazer obra de caridade não vai levar você, não vai levar ninguém para o céu. O que importa é nós sermos verdadeiros filhos de Deus através das boas obras que nós fazemos, através da aceitação e da obediência da palavra de Deus. Porque, meus queridos, boas obras também é realização que se faz naturalmente por pessoas também que não são salvas. Aí Cristo mostra ao doutor da lei que uma pessoa sincera tem facilidade para solucionar uma questão. Ele leva a pergunta ao doutor da lei, que fica olhando para Jesus. Uma coisa que parecia tão complexa se tornou tão fácil a ponto do próprio doutor responder que o próximo foi aquele que usou de compaixão. Então eu pergunto, afinal, quem é teu próximo? Quem é o meu próximo? Qual será a resposta correta? Na visão do nosso comentador aqui, pela forma que ele distribuiu essa lição, qualquer pessoa que precisa de minha ajuda é o meu próximo. 3. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecido com base na diferença de nacionalidade, de confissão religiosa ou grupo social, mas unicamente com base na necessidade do outro. Veja bem que a medida do amor do necessitado não é baseada aí nas religiões. Então, o próximo que se encontra em uma situação de emergência e precisa que algo seja realizado, então é preciso que, à medida da tua fé, que você crê no Filho de Deus, então aí está o próximo na tua frente. E você tem que fazer alguma coisa. Então, meus queridos, nós estamos falando em ações concretas. Se necessário de ajudas materiais, de ajudas com medicamentos. E então, assim como Jesus contou essa parábola, nós como cristãos precisamos proceder desta forma. Então, de acordo com o ensinamento de Jesus, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxima de outras com amor verdadeiro, generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas ou culturais e sociais. Às vezes, eu sempre tenho dito, cuidado com a discriminação, as pessoas discriminam demais, e isso é ruim. Então, meus queridos, essa parábola, ela descreve a bondade e o amor que nosso Salvador tem para com o homem caído e infeliz. Nós éramos como esse pobre aflito viajante. Satanás, nosso inimigo, havia nos assaltado, despojado, nos ferido. Estávamos por natureza mais que semi-mortos em nossos delitos e pecados, completamente incapazes de nos salvar, pois não tínhamos forças. A lei de Moisés, como o sacerdote e o levita, não tem compaixão de nós, não nos oferece alívio, passa ao largo, não tendo piedade, não tendo poder para nos ajudar. Mas eis que vem o abençoado Jesus, o bom samaritano. Ele teve compaixão de nós, Ele cuidou das nossas feridas, Ele derramou sobre Ele, Ele derramou sobre elas, não azeite e vinho, mas o seu próprio sangue. Jesus agora nos compra com o seu próprio sangue. Conclusão: a parábola estudada na lição de hoje foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar, exercitar a misericórdia para com o próximo.
Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe a todos os internautas. Gostaria que vocês curtissem, comentassem, né? E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.